Saudando a todos os irmãos aqui na igreja, na santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. A você que nos acompanha agora através das redes sociais, você que está nos acompanhando, né? Também na gravação para o nosso canal, que Deus abençoe grandiosamente. Estamos aqui no nosso culto da família AME, na nossa igreja aqui localizada na Avenida dos Caboclinhos, número 1072 em Nova Natal, aqui na zona norte de Natal, Rio Grande do Norte. Nossos cultos à quinta-feira, culto da família, e também aos domingos pela manhã, 9 da manhã, culto da celebração a Deus. À noite também culto da celebração às 18h15. Venha fazer parte conosco, venha cultuar conosco, eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, vamos aqui então já à palavra de Deus. Estamos em um propósito de oração, uma campanha de oração de 7 semanas intercedendo em favor da família. E estamos tomando por base a narrativa da história de Jó. Jó, que é um homem muito conhecido, até quem não lê a Bíblia já deve ter ouvido falar de Jó, e as pessoas até citam bastante, né, a paciência de Jó. Mas nós estamos numa caminhada, e uma caminhada árdua, viu? Porque nós estamos mostrando às pessoas alguns pontos da vida de Jó, que quando são passadas desapercebidas, quando você não está atento a esses detalhes, você pode fazer uma interpretação ou ter uma interpretação errada, errônea, que pode levar a influenciar a sua fé de maneira negativa. Por essa razão, nós estamos detalhando aqui bastante sobre a vida de Jó, para que nós possamos abstrair, retirar, nós possamos aprender, né, da vida de Jó. Estou tomando cuidado com algumas palavras, escapola, né? Aprender da vida de Jó coisas importantes para a nossa vida também. Amém? Estamos, então, irmãos, dando sequência, mas eu preciso recapitular alguns pontos, até porque alguns irmãos não estavam no primeiro dia, e eu preciso que você esteja muito inteirado a respeito daquilo que nós estamos estudando na vida de Jó. Capítulo de número 2, quem achou? Verso de número 7 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor, e o quê? E feriu a Jó de uma chaga maligna, ou tumores, né, malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu vou ler mais uma vez, eu queria que você atentamente lesse, pausadamente, paulatinamente, vamos lá. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu pergunto então a você, querido, querida, quem feriu a Jó? Hein? Você concorda com isso? Alguns estão meio em dúvida. Quem feriu a Jó? Satanás. É assim que o texto diz? É. Quem feriu a Jó? Satanás. Ele feriu a Jó com chagas, tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Mas é importantíssimo que, para o nosso entendimento, esteja claro que a obra de ferir não veio de Deus. Não foi Deus quem feriu o seu servo, mas quem o fez foi Satanás. Está claro? Irmãos, é lógico que doenças, elas podem ter variadas causas. Nós podemos então citar causas genéticas. O que seria isso, né? Alguém que, por herança genética, por ter herdado geneticamente dos seus pais algum gene defeituoso ou alguma característica, não precisa ser
necessariamente uma doença, mas alguma característica que veio passando, né, naquela família. Às vezes existem doenças que pulam uma geração e se manifestam na geração seguinte. Quem estuda genética, né, quem lembra bem, né, dos fatores genéticos, você há de lembrar sobre isso. Existem doenças que só se manifestam no sexo feminino. Existem doenças que só se manifestam no sexo masculino. Mas você entende que existem doenças que se manifestam ao longo daquela família. Essa carga genética transmitida de uma geração para outra, muitas vezes são expressas em doenças. E é uma coisa fácil de entender. Você não precisa nem entender de ciência para saber que muitas vezes, por exemplo, um bisavô teve uma doença do coração, o avô da pessoa também apresentou aquela doença, e ela agora também demonstra certas características. Não necessariamente vai morrer da mesma doença, mas muitas vezes as características já estão ali presentes naquela pessoa. Dá para entender isso? Com facilidade, eu creio que dá. Existem doenças que têm causas naturais. Por exemplo, quando a pessoa envelhece, é normal que ela perca, né, cálcio. Se ela não tem uma alimentação regrada, se ela não exercita-se com frequência, nós chamamos isso de sedentarismo, né? Quem é sedentário aí, levanta a mão. Misericórdia, a gente precisa cuidar disso, está errado, né? A gente não pode colocar na mão de Deus e achar que tudo Deus vai resolver. Essa é a nossa parte e nós deveríamos estar cuidando dela. Mas você sabe que se eu não me cuido, se você não se cuida, é natural que o corpo ele sofra ao longo dos anos, né, uma certa diminuição de sais, né, minerais, hormonais. A pessoa tem diminuição hormonal e por aí vai. Então existem doenças que têm causas naturais, né? Ela acontece com qualquer pessoa, ela pode retardar isso, ela pode até, né, conseguir lidar bem com isso, com suplementos, com alimentação, com exercício, mas não espanta ninguém. Você vê um velhinho, uma velhinha que está com os ossos um pouco frágeis, é uma coisa que se espera que uma hora aconteça, são causas naturais. Existem doenças que são provocadas. Olha aí para o seu irmão, para a sua irmã e pergunta: como é que você lida com açúcar e gordura? Eu tive esses dias agora um momento de reunião lá com os irmãos, né? Fizemos a nossa reunião de planejamento anual, aproveitamos e fizemos um dia logo inteiro de, né, comunhão, de, como é que fala? De lazer, isso mesmo, a palavra que eu estava procurando. E, irmãos, eu vi um irmão fazendo uma coisa que eu fiquei abismado. Eu vi um irmão tomando um copo de refrigerante de 1 litro, com um saquinho de recheado. Aí eu olhei, depois eu vi repetindo. Eu pensei, para onde é que vai tanto açúcar, né, mano? Tem que gastar muito. Ainda bem que a pessoa é atleta, né? Isso para mim não dá, não. Se eu tomar 2 copos daquele refrigerante, meus filhos, depois foi medir a glicemia, Deus é mais, está lá em cima, né? Mas quem pode, pode, dizia minha avó. Quem não pode, se sacode, fica só na inveja. Fica só olhando e invejando, né? Não pode fazer isso que passa mal. Então, irmãos, a maneira que você vai lidar com os exageros, né, com os excessos de sal, de açúcar, de gordura, isso vai refletir. Vai refletir, não tem brincadeira. Se você não se cuida, se você não tem um metabolismo, né, maravilhoso, como alguns têm, né, que não engorda de jeito nenhum. Minha avó também dizia: a pessoa não engorda de ruim. Não, é porque o metabolismo é bom, é o contrário, não é que é ruim, é bom. A pessoa tem um excelente metabolismo, então ela não engorda com facilidade. Tem gente que basta olhar para o chocolate que já engorda 2 quilos, né? Só em olhar para o negócio já engorda. Então, a pessoa pode provocar doenças, você concorda comigo? Ela pode provocar doenças no próprio corpo. Mas uma coisa que esse texto, ele expressa para nós, é que há uma possibilidade
que a ciência não vai reconhecer, que muitos cientistas não vão nem entender, nem aceitar uma coisa dessa, mas o texto mostra que há uma possibilidade de algumas doenças terem causas espirituais. E aqui eu vou deixar um pouquinho a ciência de lado, como pastor e cristão que sou, vou me fixar na parte teológica, amém? Então, existem possibilidades de doenças com causas espirituais. Diz o texto, vamos ler mais uma vez para ficar muito claro. Saiu Satanás da presença do Senhor e fez o quê? Feriu, ou provocou, ou introjetou, ou fez nascer em Jó chaga maligna desde a planta do pé ao alto da cabeça. Então, uma doença que não tinha causas naturais, era uma doença que a sua fonte era espiritual. E isso também não é difícil para quem é da fé entender. A pessoa entende, pastor, o mundo espiritual interfere no mundo físico. Não tem problema com isso. Mas qual é o problema de muita gente? Primeiro, entender a fonte. Olhe para mim. Entender o quê? A fonte. O causador. Quem foi que deu origem a isso? Porque muitos de nós, cristãos, de uma fé pura, de uma fé sincera, mas de um ensinamento aquém do que deveria, de um ensinamento frágil ou insuficiente, a pessoa entendeu que é Deus que causa o seu sofrimento. Por que algumas pessoas não guerreiam contra o mal? Porque não reconhecem o agir do mal. Ela acha que aquilo é a vontade de Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Ainda hoje, tem pessoas que cometem o mesmo erro de Jó. Eu estou dizendo a você que Jó cometeu um erro. E qual foi o erro que Jó cometeu? Nós vamos entender isso aqui hoje. Amém? Quem feriu a Jó, irmãos? O que o texto diz? Foi Satanás. Se foi Satanás, eu pergunto a você, devemos aceitar ou devemos resistir a esse mal? Silêncio. Aceitar ou resistir? O que você acha? Pergunta, irmão aí. E aí, irmão? O que você acha? Aceitar ou resistir? Resistir no sentido de suportar, não. Resistir no sentido de combater. A resistência que eu me refiro não é aquela de resiliência. Eu vou vencer. Eu aguento, eu vou suportar. Não estou falando de combate, eu estou falando de guerra. Eu estou falando de atitude, eu estou falando de pressão contrária. Se a pressão vem de lá para cá, eu vou fazer pressão também daqui para lá. É isso que o texto bíblico diz quando fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você está me entendendo, sim ou não? Então, preciso reforçar a pergunta: devemos aceitar ou devemos resistir? O que você acha? Vamos ver. Eu queria que você passasse aí, por favor, para o capítulo 2 ainda, verso 9. Salta o verso 8, vai para o 9. Ele é bem conhecido, né? Ele faz parte de muitos louvores, algumas canções que citam essa passagem bíblica, quando diz assim, lê comigo: então, a sua mulher, ou a mulher de Jó, né? A sua mulher lhe disse, o que ela disse? Ainda retens a tua sinceridade? Talvez na sua Bíblia esteja integridade. Se for, vai dar no mesmo. Ainda retém a tua sinceridade, a tua integridade? Quer dizer, você ainda vai continuar assim, rapaz, íntegro, né? Ainda vai continuar aí impávido, né? Ainda vai continuar aí, né? Essa pessoa, cara de paisagem, suportando. Ela diz:
Você ainda vai aguentar isso? Amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, chuta logo o pau da barraca, meu irmão. Chuta o balde. Que essa coisa de ficar aguentando? Você ainda vai manter integridade? Não adianta. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Mas eu preciso te perguntar, o que ela citou de Jó? Sinceridade. Ela cita que ele mantém a integridade. E eu te pergunto, não deveria ser fé, não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu estou na guerra espiritual, eu estou numa pressão, eu estou num problema. Se eu sou servo de Deus, o que é que se espera minimamente de mim? Que eu creia em Deus, que eu expresse fé. Mas note, a própria esposa de Jó não exalta a sua fé, exalta a sua característica íntegra, o seu modo de ser sincero. Por isso que eu disse no capítulo 1, versículo 1, quando expressa Jó, quando apresenta Jó, por favor, volte aí, porque alguns não leram comigo no dia. Volte aí, Jó, capítulo, ajuda, obreiros, Jó, capítulo 1, verso 1, quando diz: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Cadê a fé? Ah, pastor, temente a Deus, eu já expliquei. Temor é respeito profundo ou medo, depende do contexto. Ele pode expressar respeito profundo ou medo, mas não é fé. Temer não é ter fé, é ter respeito ou medo. Fé é certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer, vai chegar. Amém? Você está me entendendo? E ela disse: você vai manter a integridade, vai manter a sinceridade? Ela não fala de fé. Você tinha notado isso? Ela não fala de fé. Pastor, qual é a consequência disso? Obreiro, se puder me ajudar aí, queridos, tem que ser bem rápido. Em Hebreus, capítulo 11, eu não vou poder esperar muito, tem que ser bem rápido de endereço aí. Hebreus capítulo 11, verso de número 6, se não der tempo de abrir, marque, né? Sublinhe, anote a referência para você conferir depois. Ele diz, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ele diz, quem está procurando, se você vier de Apocalipse, voltando para Atos, fica mais fácil de achar. Ele diz assim: ora, sem fé é o quê? É difícil agradar a Deus, né? Não é? Não. O que é que diz o texto? Impossível. Impossível. É simplesmente impossível. Porque é necessário, atenção a essa palavra, necessário, não é opcional. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que quer ser servo de Deus, aquele que quer estar junto com Deus, é necessário o quê? Que ele creia que Deus existe, e que além de crer que Deus existe, olha aí, que ele é galardoador. Essa palavra significa aquele que dá galardão, aquele que dá recompensa, aquele que dá presente. Eu tenho que crer, primeiro, Deus existe, não tem como servir a Deus duvidando disso. Eu creio que Deus existe, mas segundo, está entrelaçado, olhe, ele coloca no mesmo patamar, está na mesma estante. Eu tenho que crer que Deus existe, e eu tenho que crer que ele recompensa, que ele abençoa, que ele é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você está me entendendo? Eu tenho que crer nessas duas coisas. E Jó não estava crendo. Ele estava aceitando o mal. Ele estava aceitando a derrota. Ele estava aceitando a doença. Ele estava aceitando aquela pressão, porque ele acreditava que aquilo tudo vinha de Deus. Por favor, eu preciso que separe, porque eu já falei aqui hoje. Existem doenças que são de origem genética. Existem doenças que são naturais.
Existem doenças que podem ser provocadas, mas eu estou me referindo aqui especificamente a uma ação maligna, a algo que veio da parte de Satanás, pois o texto é claro que foi Satanás quem saiu da presença de Jó e o feriu. Está claro, irmãos? Está claro? E agora Jó está aceitando. Como é que eu sei que Jó está aceitando, pastor? Ele disse isso. Lê comigo, Jó capítulo 2, verso 10. Deixe Jó capítulo 2 aí marcado, que nós vamos voltar sempre para ele, tá? Jó capítulo 2, verso 10. Olha o texto. Mas ele lhe disse, que a mulher falou, amaldiçoa Deus e morre, não foi? Ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Você acredita que a maioria das pessoas que leem isso só guardam essa parte? Jó não pecou. Meu filho, não pecar não significa dizer agir com fé. São coisas distintas. Ele não pecou, de fato, mas também não agiu com fé. Não agiu com fé. E a consequência disso, ele não pecou agora, mas corre o risco de pecar daqui a pouco. Porque a palavra de Deus nos diz, tudo aquilo que não é de fé é pecado. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Então Jó reclama da esposa, dizendo, nós recebemos a canção, né? Uma linda canção, acho que da Rose Nascimento, que diz, né? Como falas, uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Claro que não. Claro que eu não quero aceitar o mal. Simplesmente por um fato: o mal não veio de Deus. Jó não sabia disso. Nós sabemos porque nós estamos lendo a história. Nós sabemos que foi Satanás que saiu da presença do Senhor e feriu a Jó. Ele achava que foi Deus. Se você não entende o agir de Deus, você pode aceitar o mal enganado, ou guerrear contra Deus enganado. Você me entende? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Agora eu quero te perguntar, preciso que você pergunte a alguém perto de você: resistir ou aceitar? É, irmãos? Ele não sabia. Ele explica para a mulher: ei, nós recebemos o bem, agora nós temos que receber o mal. Que coisa é essa? Por favor, Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, é expresso clara, nitidamente, sem dúvida alguma, o que Jesus disse. Explicando sobre isso, ele fala: o ladrão, aqui representando Satanás, representando o diabo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Está claro. Quem veio para dar vida, vida com abundância, o Senhor Jesus. Satanás não tem esse intento. O intento dele é matar, roubar, destruir. Então tudo que se refere a matar, roubar e destruir antes da hora, antes do tempo determinado, eu posso guerrear contra. Estou dizendo que toda pessoa que morre foi Satanás que levou? Não estou dizendo. Estou dizendo que toda derrota que você tem na vida foi Satanás que produziu? Também não estou dizendo. Você pode provocar a derrota na sua vida.
Você pode agir de maneira que venha a ter falências, né? Eu estou falando no sentido financeiro, né? Perdas. Você pode provocar fracasso na sua vida por ação, por omissão. Nem sempre é Satanás. Mas ele, quando vem, disse Jesus, ele não vem, olha aí o texto, se não for para matar, roubar e destruir. Deus nunca. Deus nunca. Jesus deixa isso bem claro. Eu vim para que você tenha vida, querido. E não é qualquer vida, é uma vida abundante. Abundante vida. Pena que alguns só interpretam essa abundância como dinheiro. E Jesus não está simplificando. Ele está dizendo vida. Tudo aquilo que produz vida. Você está entendendo, sim ou não? Amém? Agora, queridos, no meio cristão e principalmente cristão evangélico, nós temos muitos crentes que têm uma desculpa, porque tem uma maldição, porque tem uma perturbação agindo sobre a sua vida. As pessoas descobriram uma forma de dar uma desculpa para não guerrear, para não lutar. E eu queria expressá-la aqui também. Você está em João, continue aí no Evangelho de João, agora no capítulo 11, versículo 4. Eles usam esse texto para dar desculpa para não usar a fé. Olha isso. Falando, a notícia chegou a Jesus que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, muito doente. E Jesus disse assim, olha, e Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para quê? Para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Pronto, pegar esse texto, e ele é, sabe, um baluarte para muita gente, um estandarte para muita gente, é uma bandeira para muita gente. Você pergunta a pessoa, vamos orar? Não, mas essa enfermidade não é para a morte. Nem ora, nem guerreia. Querido, o texto é claro, esta. Ele não disse as enfermidades, ele disse esta não é para a morte, porque existem outras que são. Esta não é para a morte. Ao invés disso, esta é para quê? Para a glória de Deus, porque Jesus tinha um plano com isso. Ele iria permitir Lázaro da enfermidade até a morte, e da morte de volta para a vida. Se você diz, olha pastor, esta enfermidade que eu estou atravessando não é para a morte, é para a glória de Deus, amém, tem um propósito? Tenho, pastor. Qual é o propósito? Milagre. Se for milagre, se for cura, se for, sabe, algo que vai impactar vidas, levar pessoas a glorificar a Deus, eu posso até concordar com você, mas a maioria das pessoas que utilizam esse versículo não é para isso, é para dar uma desculpa. Por que que não vencem? Por que que não são curadas? Por que que não são restauradas? Você está me entendendo? Como é que eu vejo isso? Eu vejo, queridos, que isso é da fé de cada um. Se você tem pressão arterial alta, se você é hipertenso, se você é diabético, se você, sei lá, é asmático, se você, sei lá, tem renite, sei lá o que, meu querido, isso é entre você e Deus, é a sua fé em Deus. Você está me entendendo? É a sua fé em Deus. Pastor, eu não creio que através da oração eu vá ser curado, ou ainda não consegui crer para receber o milagre. É você e Deus. O que você não deveria, você pode. Ninguém pode dizer que você não pode, você pode. Mas você não deveria se esconder atrás de um versículo, dizendo, eu não vou nem orar não, porque eu não sei a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, meu irmão, você já leu sobre a vontade de Deus?
A Bíblia diz claramente, Paulo ensinando aos romanos, ele diz, transformai-vos, né? Através de quê? Da renovação da sua mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Você vai descobrir quando a sua mente é renovada. E renovar aqui não é voltar ao que você era antes. Renovar aqui é voltar ao que deveria ter sido na perfeição. É a mente de Cristo. É quando você deixa total acesso, deixa total liberdade para o Espírito Santo falar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui estranha, mas eu preciso fazer. Quando eu estou aqui ministrando, quando eu estou aqui pregando, algumas coisas do que eu falo, você já tinha lido? Levanta a mão. Levanta a mão, sim. Já aconteceu através da mensagem, através da pregação aqui, você ter um entendimento que nós chamamos de revelação. Revelação é isso, é você entender. Essa é desvendada, é você compreender uma coisa que você já tinha lido e nunca tinha visto. Aconteceu já? Já aconteceu? Você já ficou admirado com isso? Eu, muitas vezes, quando estou ouvindo outros pregadores, eu falo, que revelação tremenda, coisa linda, coisa maravilhosa, vou colocar na minha vida. Oh, glória! Amém? 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 E alguns pensam que isso é segredo. Não tem segredo nenhum. Basta você deixar a sua mente aberta a Deus, ao Espírito Santo. É você ler e você dizer, Senhor, fala comigo, me mostra, porque é uma promessa para nós, queridos, inquebrável. Ela não deixa de valer jamais. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios e entendidos. E o quê? E revelaste aos pequeninos. Eu me coloco como pequenino. Eu falo, Senhor, eu não sei nada, eu preciso aprender. Já recebeu oração minha, pedido de oração, eu pedindo sabedoria? Quem recebeu já? Eu creio nisso, eu peço muito que eu creio. Senhor, me dá revelação, me dá entendimento, me dá sabedoria. Mas se você não pede isso, se você não vive isso, pode acontecer de você viver como Jó, sofrendo e achando que aquilo é a vontade de Deus, e não é. Porque se Deus quisesse você sofrendo, não tinha mandado Jesus para morrer em nosso lugar, irmãos. A pessoa pensa assim, mas Jesus veio para que eu fosse salvo. Sim, até lá você está com a vida em sofrimento, até lá você está com a vida em desgraça, até chegar o dia do arrebatamento, da sua morte, é só peia em você. Por que isso? Isso não é bíblico, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Ele disse, eu vim para que tenham vida, vida com abundância, vida com abundância, é isso que eu busco, amém? E enquanto eu não venço, pastor, eu vou crendo, eu vou caminhando, não deu certo ainda, mas eu creio, vai chegar, em nome de Jesus, amém? Lembra daquela canção, Evangelista Manuel? Deus é bom demais, a presença do Senhor me satisfaz, Deus é bom, amém? Quando Deus operar e sua vida mudar, a Ele toda a glória. Como é que eu vou dar glória? Gemendo. Aí teve um irmão falando um dia desse para mim assim, pastor, lembra daquele hino da harpa cristã? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu perguntei, você é autor de hino? Você é poeta? Não, pastor, eu sou não. Então, meu filho, vai catar coquinho lá em outro canto, tá? Sim, na tribulação nós louvamos a Deus. Sim, na tristeza nós mantemos nosso coração ligado no Senhor, clamando a Deus, elevo meus olhos para os montes, amém? A gente vai crendo, mas para a vida inteira, isso não é plano de Deus. Não é plano de Deus que você viva a vida sem desfrutar de felicidade. Pergunte, por favor, alguém perto de você, até quando? Até quando vai ser essa vida de dominó?
Constrói, sabe? Faz aquela carreirinha linda, daqui a pouco vem alguém, ó, é maligna. Tuf. Aí tu vê tua vida caindo, bufo. Até quando, meu filho? Que coisa é essa? Quantas famílias você conhece que ninguém é feliz? Por exemplo, no casamento, não tem um que comece uma vida matrimonial, marital e vai até o final da vida, não tem um. Todos têm problema ao longo do caminho. Por que tem que ser assim? Por que você não pode dar um basta nisso e falar comigo? Não. Vou mudar isso em nome de Jesus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então se converta. Então mude o entendimento. Porque então você vai saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Amém? Porque tem gente que pensa que servir a Deus, irmãos, é igual segue em tiroteio. Eu vou para onde? Aí eu vou para onde? Puf. Ai, misericórdia. Não, meu filho. Deus dá direção. Por quê? Simples, porque Ele não é Deus de confusão. Diz para o teu irmão e diga mesmo, se está confuso, meu filho, busca a Deus, porque Deus não é Deus de confusão. Ele desvenda, Ele revela, Ele mostra, Ele traz a luz, Ele deixa as claras. Amém? Você entendeu, sim ou não? Eu falei que tem crentes que se esconde atrás dessa coisa para não lutar. Ah, essa enfermidade é para a glória de Deus e já faz 20 anos, né? Está sofrendo. Aí vamos para o outro lado. A turma, né, que não serve a Deus, não crê em Deus, mesmo alguns dizendo-se cristãos, mas não crê em Deus. Nunca desfrutaram de milagre, nunca desfrutaram de bênção. Aí começa a acusar os outros. Olha o que diz o texto aqui em Mateus. Marcos capítulo 9. Eu preciso ler isso com você. Marcos capítulo 9. Chegou até Jesus um pai desesperado, dizendo: Senhor, olha, meu filho aqui. E Jesus pergunta: vem cá, desde quando acontece isso? Marcos 9, 22. O homem disse: muitas vezes tem lançado no fogo, falando de um demônio que estava agindo sobre uma criança. Entende? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas, atenção a isso, se puder marque. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. O homem perguntou a Jesus: o senhor pode fazer alguma coisa? Se puder. O senhor pode? Não sei se pode. Pode. O senhor pode fazer? Se puder, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Resposta de Jesus, olha aí. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não é Deus não, meu filho, é você. Eu estou falando isso porque não foram críticas direcionadas a mim, mas eu estou vendo muita gente aproveitando-se desse período de pandemia, de desespero, de dor, de sofrimento, e criticando as igrejas, criticando os pastores, principalmente os pastores mais midiáticos, né? Pessoal que trabalha com cura e libertação. Aí eu vejo o pessoal criticando, dizendo: cadê? Chama aí esses pastores aí para curar o povo. Eu sei que a crítica tem direcionamento porque odeiam esses homens, por muitos motivos, e eu preciso dizer, alguns deles os próprios líderes deram motivo para serem criticados, mas não concordo da maneira que agem. Aí o pessoal dizendo: cadê? Chama eles aqui para ungir e curar o povo de corona. Quem disse que alguém ser curado depende da minha fé? Onde está na Bíblia isso?
Porque nem Jesus disse, olha o que ele falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Depende de quem? De quem crê, e não de quem ora. Depende de quem acredita e não de quem abençoa. Eu posso abençoar alguém e nada acontecer na vida daquela pessoa porque ela não crê. Então não é porque eu não tenha unção, ou porque eu não tenho entendimento, ou porque eu não tenha revelação, ou porque eu não tenha consagração, ou porque eu não tenha santidade. Isso é balela, meu irmão. Se você crê, eu vou falar uma coisa perigosa. Se você crê, nem da oração preciso. Não estou dizendo que não precisa orar, por favor, entenda bem isso. Eu estou falando da intercessão, de um intercessor, de alguém que interceda a Deus em seu favor. Quando você crê, nem disso precisa. Jesus encontrou-se com um centurião e disse o pedido que o homem havia mandado: olha, meu servo está doente. Jesus de pronto disse: eu vou lá. O homem disse: não precisa. Não precisa não. Basta que o Senhor diga uma palavra. Eu creio que o meu servo ficará curado. Precisou de orar? Não precisou, meu filho. Precisou Jesus ir até o homem doente, enfermo, estender a mão? Não precisou, meu filho. Não precisou. Bastou uma palavra, porque esse homem centurião cria dessa forma, que uma palavra de Jesus, a liberação da unção é o mesmo, a ordem de cura, amém? O cheque, sabe, ali a promissória, bastava dizer, vai ser curado. Ele acreditava, acabou-se. Isso é o mesmo ainda hoje. Ainda hoje. Eu não estou dizendo que você não deva pedir oração, por favor. Eu creio no poder da oração. Eu creio, como a Bíblia diz, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio, mas estou dizendo que em dados momentos, nem oração é preciso, basta que você creia, e o milagre vai acontecer. Amém? Você pode, obreiros me ajudem, você pode se aproximar de alguém, tem álcool ali à vontade, e pode dizer para essa pessoa: você pode ser feliz. Você pode ser feliz. Não é sobreviver, não é ir levando, não é aquela coisa do jeito que Deus quer, porque isso é se esconder através de uma expressão, sabe, corriqueira. Como é que está falando? Eu estou do jeito que Deus quer. Está mesmo? É isso que Deus quer para você? Tem certeza? Tem certeza que é assim que Deus quer a sua vida? É desse jeito o propósito de Deus para você? Entende o que eu estou falando, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, ou com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O homem reconhece: rapaz, eu sou incrédulo, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda nisso. Eu creio. E ali já aconteceu um milagre. Amém? Mas Jó não. Jó estava aceitando, e ainda estava reclamando com a mulher. Claro que a mulher expressou a coisa de maneira errada, também estava desesperada, também estava sofrendo em ver a dor do seu marido, querendo que aquela dor, que aquela angústia passasse logo. Ela diz: amaldiçoa logo a Deus e morre. Mas eu chamo a sua atenção para o que Jó diz. Ele fala: nós recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? E ele quer dizer exatamente isso, com a mesma alegria, com prazer. Não é para receber mal com prazer, porque Deus não manda mal na vida de ninguém. Diga para o seu irmão: Deus não manda o mal na vida de ninguém, porque Deus não é mal. Amém? Você está me entendendo?
Capítulo 3 de Jó, eu sei que está muita coisa para você assimilar. Eu falei que seria assim, mas ao longo das semanas nós vamos aprendendo, vamos diluindo e vai dar certo. Capítulo 3 de Jó, versículo 1. Jó diz: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia natalício, o dia que nasceu. Amaldiçoou o dia em que nasceu. Não é assim, eu sou uma pessoa sofrida, eu sou uma pessoa sem sorte. Não, ele amaldiçoa a sua vida desde o dia em que nasceu. E você acha que isso não tem valia no mundo espiritual? Vale, meu irmão. Tome muito cuidado com o que você abre a boca para dizer, porque tudo que você diz vale. Tudo que você diz é uma semente. Repete isso: tudo que eu digo é uma semente. Repete mais uma vez: tudo que eu digo é uma semente. Se você olha um filho, como essa criança linda, e você diz: meu filho, minha filha, vai ser uma pessoa abençoada, vai ser uma pessoa feliz, isso vale. Você já deve ter visto famílias onde é costume, onde é cultura, uma geração amaldiçoar a outra. Já viu isso? Se não, perceba comigo. Já ouvi uma expressão, alguém dizendo assim, por exemplo, uma mãe falando para uma filha, por exemplo: deixa, bichinha, você tem seus filhos, você vai ver. Isso é maldição. Isso é dizendo assim: olha, do jeito que você está me dando trabalho, os seus filhos vão te dar trabalho. Tem gente que vai além, tem gente que vai pior. Tem gente que diz assim: olha, ei, isso não vai dar porque é bom não. Com a criança. Já viu essa expressão? Tem gente que vai pior. Isso aí não vai dar porque presta. E observa a vida daquela criança. Se Jesus não chega, se a conversão não chega, se a graça não entra, aquilo se cumpre. Porque os pais têm autoridade espiritual sobre seus filhos. Nunca chame uma criança de burra. Nunca. Se você não tem paciência de ensinar, se você não tem estrutura para orientar, busque em Deus ou pague alguém, mas não chame a criança de burra. E se alguém te chamou, quebre essa maldição. Quebre. Se alguém disse com você, porque disseram comigo quando eu era criança: isso aí não vai dar para o que presta. Quebre essa maldição. Amém? Quebre essa maldição. Hoje eu chego na família, não vou dizer que sou unanimidade não, mas na maioria deles me respeitam como um homem de Deus. A grande maioria deles, tanto paterna como materna, me respeita como um homem de Deus. Porque eu quebrei o jugo. Eu disse: eu não aceito isso. Não aceito. E Deus é comigo. Amém? Deus é contigo. Eu nunca aceito que ponham limite sobre mim. Eu digo até onde posso ir. Não ninguém. Ninguém vai chegar para mim e vai dizer: você não pode isso. Ninguém. Amém? Amém? Amém. Diga graças a Deus. Mateus capítulo 12, verso 37, Jesus disse: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Justificação ou condenação, suas palavras interferem. E talvez as coisas estão dando errado para você, porque as suas palavras estão saindo da sua boca contra você. Gente que diz: eu sou um miserável mesmo. Eu não presto não. Eu nasci para sofrer. Você acredita, irmão? Olha para o seu irmão aí, no olho. Você acredita que tem gente que se acha feio?
Meu Jesus, se você que é você se acha feio, como é que os outros vão achar bonito? Se você que é você se acha inferior, como é que os outros vão te exaltar? Se você que é você não acredita no seu próprio potencial, quem vai, querido? Quem é que vai? Eu passo muito tempo da minha vida incentivando outros. Já disse aqui para outros, eu acredito no seu potencial, mas não adianta só eu acreditar, você tem que acreditar. Amém. Amém. Fala a verdade para mim, quem engordou um pouquinho na pandemia? Levanta a mão. Pois é, eu também. Já perdi 14. Eu estou no propósito. 14 já foi embora já. Hoje eu fui dar uma pesadinha, eu falei, opa, 14 já venci. Amém? Levanta a mão de novo, quem engordou um pouquinho. Tem gente que baixa um pouquinho, meu filho, para a autoestima ir junto. Você deve conhecer pessoas que durante esse período de pandemia estão com a autoestima arruinada. Na verdade, abaixo a autoestima que está elevada. A pessoa sofrendo, angustiada porque engordou. Esses dias eu vi um desfile, irmão, eu estava passando a propaganda do programa que eu estava vendo, eu não sabia nem que existia, um desfile chamado Plus Size. Sabe o que é isso? Eu não sabia não. Tá? É o stop do gordinho, meu filho. Os gordinhos autoestima, meu filho. As gordinhas passando, parecia concurso de Miss. Sabe, estava nem aí se tinha alguma coisa balançando, estava nem aí se tinha alguma coisa vazando, estava lá, maior alegria do mundo. Tem gente que fala assim, sem noção. Alguns até são, mas outros é alguém que fala assim, eu me defino, eu defino a minha felicidade, não é minha idade, não são as rugas, não são os cabelos brancos, não são os quilos a mais. Eu não estou dizendo que você não deva se cuidar, você entenda bem isso. Precisamos, eu falei que nós podemos prejudicar a nossa própria saúde com exageros, com excessos. Mas eu defino, e não a situação. Amém? Amém? Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Conhece o meu ungidão ali embaixo? Se não conhecer, quando você descer, você olha, está bem aqui na portaria, meu ungidão. Meu filho, eu chego com um ungidão em qualquer loja e ele tem prioridade igual aos outros. Não tem esse negócio de, eu sou importado e vou passar na frente. Não vai não. Mas não vai mesmo. Tá aí Alisson que viu uma cena. Manel, eu fui entrar na pista, o cara não queria deixar. Eu digo, vai dar errado esse negócio. Não vai passar na minha frente não. Depois me arrependi, que eu falei, cara, eu podia ter aliviado a situação, tá? Mas o ungidão tem a mesma... Você está entendendo, sim ou não? Eu quero o mesmo tratamento. Está pensando o quê? Que negócio é esse? Entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? Sim ou não? Querido, você tem que se erguer. Enquanto você ficar esperando um dia a coisa melhorar, esse dia nunca vem. Porque na verdade ele já passou. E você não percebeu ele. E não percebeu. Você tem que erguer a cabeça. Não com orgulho. Não com prepotência. Não com orgulho. Não com prepotência. Eu particularmente nunca recebo a glória que é de Deus para mim. Toda vez que alguém elogia uma mensagem que eu preguei, eu transfiro a glória para Deus, que eu não sou nem louco de achar que aquilo é sabedoria minha, ou achar que fui eu. Porque eu falo bem. Falo bem? Eu tive operação de garganta, meu filho. Eu sei como é frágil as cordas vocais. Tá? Você perder daqui para ali. Não é minha voz. Não é minha postura. Não é a minha dicção. Não é meu português ruim. É Deus.
É Deus. Mas eu sei que Deus escondeu em vasos frágeis tesouros. Eu sei que em barro, vaso de barro, Deus pode colocar unção e coisa preciosa. E eu valorizo isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então cuidado com as suas palavras. Cuidado. Não diga eu sou infeliz. Não diga eu sou derrotado. Derrotado é o capeta. Não tem jeito para ele. Satanás é que não tem jeito. Para mim tem. Para mim tem, mas eu perdi, pastor. Eu perdi uma batalha, meu filho. A guerra está garantida. Não vou perder. Não vou perder e acabou-se. Eu não vou perder. Amém? Diz para o teu irmão: eu vou ser feliz. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia. Eu falei a semana passada, vou repetir hoje, que alguns não ouviram. Quem chega em primeiro lugar é chamado de quê? Vencedor. Deus achou pouco essa classificação e inventou uma nova. Mais que vencedor. E nos botou lá. É nessa colocação que Deus quer os seus servos. Mais que vencedores. E é aí onde eu vou entrar. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Estamos acabando já, irmãos. Capítulo 3. Verso 25 e 26. Quem não gosta de estudar a Bíblia, irmão, está enrolado na AME, viu, meu filho? Que a gente gosta. A gente gosta. Tem uma turma que é acostumada só cantar. Quando vem para cá, que tem Bíblia, fica desesperado. Olha no relógio, mais que tudo. Mas é assim. Amém? Capítulo 3. Encerramos. Verso 25 e 26, Jó diz: porque o que eu temia, e aqui não é respeito, aqui é medo. O que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Isso acontece ainda hoje. Tudo aquilo que você tem medo e coloca certeza nesse medo, entenda isso. Tudo aquilo que você tem medo e coloca certeza nesse medo, você dá legalidade a Satanás de agir. Pergunte para essa pessoa perto de você: tem medo de morrer? Cuidado. Evangelista Manuel, uma das coisas que eu mais tinha medo na minha vida era de perder cabelo. Das coisas que eu tinha mais medo. Pode perguntar minha esposa. Porque genética é coisa forte, meu filho. Meu pai era carequinha. Você acredita que a minha família me engabelou um tempão, irmãos? Porque eu passava a mão assim, aí eu falei: rapaz, tá diferente aqui, né? Aí meus filhos e minha esposa assim: não. Ia cortar o cabelo e falava pro rapaz: cara, como é que tá aí em cima aí? Não, normal. Aí um dia, não sei quem foi o abençoado ou abençoado, eu não lembro, acho que tem uns 4 anos, botaram uma cadeira aqui atrás de mim e tiraram uma foto. Quando eu recebi essa foto, eu falei: misericórdia, Jeová da minha vida. O flash revelou tudo. A luz tudo revela. Quando eu olhei, falei: meu Jesus querido e amado, o cabelo está acabando. E o pior, Sidney, é aquela calvície covarde. Aquela que ataca você de trás para frente. Aí começou os daqui da frente a subir, os de lá a falhar. Eu falei: meu Deus, eu tenho que me preparar psicologicamente, espiritualmente, que daqui a um tempo eles vão se encontrar. Tá? Não ri não, Manel.
Alisson, não ri não. Não rio não. A palavra se cumpre, irmãos. Pergunta para o teu irmão, o que tu mais teme? Alguns temem solidão. Alguns temem abandono. Alguns temem não ser aceito, não ser querido, não ser querida. Alguns temem, irmãos, sabe, simplesmente não ser feliz. Combata isso a partir de hoje. Combata isso. Você não está servindo a Deus com medo do mal. Você está servindo a Deus com certeza da vitória, com certeza da bênção. Amém? E ele disse: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? A perturbação. Essa palavra nunca, ela é muito pesada. Jó disse: quando eu era rico, quando eu tinha filhos, quando tudo estava bem, mesmo assim, eu não era tranquilo, eu não era feliz, eu vivia com medo de perder, eu vivia com medo, e aquilo que eu tinha medo, foi exatamente o que aconteceu. Você está me entendendo, sim ou não? O último texto, é o último mesmo, eu preciso que os obreiros ajudem. João, Evangelho, lá pertinho do Apocalipse. Evangelho de João, por favor, abra sua Bíblia nele. Se você não leu nenhum texto, esse preciso você marque. Esses dois, Jó 3, 25 e 26, e João, Evangelho de João. Evangelho não, carta, epístola. Primeira carta de João. Primeira carta de João, João capítulo 3, capítulo 4. Meu Deus. 1 João capítulo 4. Achou? Lá perto de Apocalipse. Livro pequenininho, fácil de achar, né? João capítulo 4, verso 18, atenção a esse texto. No amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, o medo. Por quê? Porque o medo, o temor, tem ou traz consigo a pena. Pena aqui não é dó, ter dó de alguma coisa. Pena aqui é castigo. Irmãos, isso é forte. O medo, disse João, o medo traz consigo o castigo, a pena. E o que teme, o que vive com medo, não é perfeito em amor. Marque esse texto. Nunca mais esqueça dele. Eu tenho amor a Deus, eu amo a Deus, então esse amor expulsa o medo. Por quê, pastor? Porque ele é contrário à fé. Ele traz perturbação, ele traz angústia, ele traz desunião, ele traz, sabe, instabilidade. Ele não pode ficar. Não pode. O perfeito amor lança fora o medo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, você que acabou de assistir essa mensagem, se você desejar abençoar o nosso ministério, eu peço, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe as mensagens com quem você puder. Seja você também um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus.